Fala aí pessoal, tudo certo? Mais um vídeo aqui no canal no ar. E para falar sobre contratação, né? O Santos finalizou a contratação do lateral direito Igor Vinícius, vindo do São Paulo. E vamos falar sobre isso aqui hoje. Eu já adianto que eu estou gravando antes do Santos anunciar realmente, porque eu já sei que está fechada, né? Já está tudo muito bem encaminhado e tal. Então só estou fazendo, já estou gravando esse vídeo porque eu sei que realmente vai acontecer. Então talvez alguma coisa fuja aqui, que eu não tenha falado, que por acaso passou despercebido, né? Eu não vi antes e o Santos só anunciou depois. Então vocês já entendam, se passar é muito por conta disso, tá? Mas então, acho que a gente pode começar falando sobre o histórico dele, né? Porque o Igor, ele fez a carreira aqui, né? A carreira na base, tá? Né? Não inteira, obviamente. Carreira na base aqui no Santos, chegou, se eu não me engano, no Sub-15 aqui no Santos, fez Sub-17, Sub-20, chegou a estrear no profissional, né? O Igor jogou 2 partidas pelo Santos antes de sair, as 2, curiosamente, contra o Santos do Amapá pela Copa do Brasil de 2016, né? E aí, ele ainda tinha ano de profissional e tudo mais, ano de Sub-20, perdão, antes de subir efetivamente profissional. Em 2017, ele faz Sub-20, mas deixa o Santos ali no final do ano, / 2018, começo de 2018, que ele vai para o Ituano, né? O Santos não fica com ele, vai para o Ituano, passa pela Ponte Preta emprestado, pelo São Paulo também, e aí o São Paulo gosta do primeiro ano dele emprestado lá, e fica com ele em definitivo. Estou passando só o histórico rapidinho, depois ele estava no São Paulo esse tempo todo, desde 2019 até agora. Ele tinha contrato até o final desse ano, né, de 2025, mas rescindiu com o São Paulo. O São Paulo liberou em troca de ficar com 20% dos direitos, pelo menos foi apurado antes, é o que eu falei, se de repente depois apuraram alguma coisa, depois do anúncio do Santos, mas o que tinha sido apurado antes era 20% ficaria com o São Paulo na eventual negociação futuramente, né? E aí chega o Santos. Outra coisa, tempo de contrato também, né? Eu tô gravando antes, repito, então o que eu tinha escutado, né, o que tinham falado era que o contrato era até o final de 2026. Pode ser que seja mais longo, né? Seria, eu vi outras matérias também, alguns portais falaram final de 2027, outros final de 2026, eu escutei final de 2026, então eu vou falar por isso, mas se por acaso foi anunciado isso, eu também deixo na descrição do vídeo, sem problemas. De graça, né? Entre aspas, o Santos não paga a transferência, claro, mas tem toda aquela questão de bônus, de luvas, essas coisas todas que vocês sabem como é que era o futebol, né? O Igor tem 28 anos, é lateral direito e destro mesmo, tem 1,74 de altura e é do dia 2 de abril de 97. Por que eu tô falando isso? Por nada, só para completar mesmo e dar a informação certinha. Mas, enfim, falei do histórico dele, vou aproveitar para puxar já, fazer a transição para o histórico de lesões, né? Normalmente eu pego os 2 últimos anos do atleta e falo os números, né? De quantas vezes ele atuou mesmo. No São Paulo, em 2025, essa temporada, que está no meio, ele atuou por 14 jogos e teve um problema já na coluna, na região lombar, que tirou ele de algumas partidas. Eu fui falar com pessoas que trabalham no São Paulo, pessoas que eu conheço lá, e me falaram que ele está muito bem fisicamente agora. Falaram, não, ele está muito bem, tá? Realmente recuperou, está quase zerado, na verdade. Falei, bom, então tá bom, né? Vamos ver. E aí ele já jogou, como eu falei, 14 jogos esse ano. Ano passado jogou 47 jogos, teve problemas ali de lesões normais, nada demais, né? Questão muscular, uma outra ali, pontual. 47 jogos com 4 assistências. 2023 é quando ele tem o problema mais grave, né? Que é no pubis, ele tem aquela pubalgia e fica praticamente o ano inteiro fora. Só joga 2 jogos no ano, fica tratando, tem muita dificuldade mesmo de jogar. E acaba não participando, por exemplo, do título da Copa do Brasil, né? Com o Dorival Júnior, ele não joga, justamente por conta dessa lesão. E aí eu vou voltar só mais um ano, não costumo voltar tanto, mas vou voltar 2022. Por quê? Porque foi o ano que ele mais jogou, tanto em questão de quantidade quanto em questão de qualidade, né? Ele jogou por 48 vezes naquela temporada, com 4 gols e 7 assistências. Já faz 3 anos, né? 2 anos e meio pelo menos, mas enfim, foi o melhor ano dele ali no São Paulo, até se machucar e tudo mais. Só para deixar bem completo mesmo. Normalmente eu deixo isso para o final, mas eu vou falar agora já que o Igor foi aprovado pela comissão técnica e pelo departamento de mercado, né, do Santos. Eu não sei, talvez, obviamente, porque essas pessoas são profissionais ali
disso mesmo, do futebol e específicas para isso, né? Análise de mercado, obviamente, é para analisar jogadores oferecidos, jogadores que o Santos negocia e tudo mais. Ou às vezes até indicar, olha, para o senhor Marcelo Teixeira, esse cara aqui acho que se encaixa com o modelo da comissão. O Kleber Xavier, olha só, a gente tem esse atleta para te indicar, enfim. Não indicar, mas mostrar ali, mais ou menos nessa pegada. Talvez eles tenham visto alguma coisa que eu particularmente não vi, mas eu não entendo muito bem essa contratação no sentido da qualidade do atleta mesmo. Porque, claro, para a posição a gente sabe, hoje o Léo Godoy já foi embora, o Aderlan eu não acho que tem mais condições de ser titular, inclusive era uma coisa que era meio óbvia até, né? Muita gente pedia ele, mas parecia mesmo, era uma coisa meio natural que ele não aguentaria mais jogar no mesmo nível que se necessitava, até porque no ano passado, antes de se machucar, ele já não estava. Mas tudo bem. E o Sherman tem problemas ali defensivos, em que pese que eu acho que você deveria melhorar, né? Um atleta da sua base, talentoso e jovem, mas tudo bem, entendo. Querem alguém pronto de repente? Pode ser. E também a apuração até do UOL, em uma das matérias recentes, inclusive do Igor Vinícius, era que o Sherman seria vendido. Então, eu entendo a posição, mas eu não entendo o nome em si. Por quê? O Igor ele é um jogador que normalmente, né, no tempo, como é que eu posso dizer, na melhor parte da carreira dele no São Paulo, se destacou mais pelo lado ofensivo. Defensivamente não é grandes coisas. E eu não acho que o tanto que ele é bom ofensivamente compense essa falta defensiva também. Ele não é um jogador tão agressivo, tão rápido, não é o cara que utiliza tanto o corredor a todo momento, e aí essa parte não é nem necessariamente ruim, tá? É só questão de característica mesmo. Às vezes ele acaba jogando um pouco por dentro, né? Mas pelo meio, pode ser por questão de orientação, pode. Tanto que os gols que ele faz no São Paulo, no ano de 2022 que eu citei aqui, que é o ano que ele mais faz gols, ele marca 4 vezes, claro que não é um grande número, mas ele é um lateral direito, tá? Só bom pensar, gente, também, lembrar disso. São mais que aquela bola é um pouco mais na diagonal, que ele vai entrando na área, do bico para a área para dentro, acaba finalizando, sobrando para ele finalizar, enfim, são gols assim, né? E ele tem em outras temporadas também gols assim. Então é um jogador que também usa dessa característica de atacar um pouquinho por dentro. Essa parte em específica, como eu falei, não é necessariamente ruim, é só questão de característica, ou às vezes até de orientação mesmo. No Santos, o lateral direito normalmente tem que fazer a do ponta, né, de subir, porque aí você tem às vezes o Roleiser, ou tinha antes quem mais jogou na ponta direita esse ano? O Soteldo também ia por dentro, pode ser que continue o Roleiser, o próprio Barreal também está sendo utilizado ali, jogador canhoto também que vai por dentro, então você vai precisar do cara para atacar o corredor, para dar essa opção. O Igor até faz isso, mas não é das melhores qualidades, então por isso que eu não entendo muito bem. E uma outra coisa, se fisicamente ele está muito bem, tomara que esteja, né, e tal, ele não é um jogador muito rápido, muito forte assim também fisicamente, enfim. E ele peca um pouquinho, pelo menos na minha avaliação, claro, e aí é o que eu estou falando, posso estar errado, com certeza. Peca um pouquinho na tomada de decisão, né? Eu não acho, eu até falei no vídeo aqui de quando o Santos estava perto dele, não acho que é igual o Barolo fala, que é até engraçado, eu tô rindo, mas é engraçado pra gente estar de fora, né? Ele fala, o Igor Vinícius toda vez que tem que fazer alguma coisa ele faz o errado. Eu não acho que seja isso, mas eu acho que ele pega um pouquinho sim na tomada de decisão. Então, realmente não entendo, mas tomara que a análise esteja certa de mercado e a comissão também, porque é uma posição que realmente a gente precisava. Só que eu acho que era mais alternativa você melhorar os pontos fracos ali do Sherman. É um jogador mais talentoso. Mas tudo bem. E para finalizar, sempre gosto de passar os números aqui para ficar um pouco mais completo. Estou olhando aqui no meu caderno, tá? Ele tem números, até em algumas coisas até razoáveis, melhores que o Léo Godoy, por exemplo, mas nada de outro mundo também, tá? Por exemplo, o número bom que ele tem é cruzamentos. Eu sempre falo aqui que 30% já é uma taxa considerada razoável para bom no futebol brasileiro, né? Ele tinha 33% de acerto, dá uma média de 2,8 por jogo. É razoável para bom mesmo, tá? É um jogador que perde um pouquinho bolas demais, né? 9,7 a média de perdas por jogo e 33% dessas no seu próprio campo. Interceptações, conta desarme, divididas, que ele sai com a bola assim,
ele tinha 3,70 por jogo. É um número razoável também, nada demais. Bom, comete 1,40 faltas por jogo, passes para o terço final 5 por jogo, com 79% de acerto, esse é um bom número. Passes para a grande área 2,7, não cruzamentos, passes mesmo, tá? Com 47% de acerto, esse já não é tão grande coisa. Desses passes, de todos os passes que ele dá, no geral, 14 são para frente, com uma taxa de 78% de acerto, também não é grande coisa. Mas assim, para um lateral também, né? Se ele ficar só tocando bola para o lado, aí é difícil, né? O que mais que eu posso falar de interessante? Números de finalização e tal eu nem trouxe, porque eu acho até que seria um pouco injusto com ele, né? Vocês sabem, até poderia falar, mas acho que é meio injusto um pouquinho, o cara é lateral, talvez o pessoal tivesse um entendimento errado ali, por ser muito pouco, né? Mas enfim, basicamente é isso, acho que são esses os dados, tudo mais. Eu não teria feito essa contratação, tá? De verdade, espero que surpreenda, obviamente, espero que vá muito bem, mas eu acho que se era contratar um lateral direito que fosse um mais, como é que eu posso dizer, um que fosse mais uma certeza, claro que nunca é certeza, mas um cara que chegasse realmente para jogar e ser titular. Ainda fala-se muito no Mike, né, que o Santos ainda vai buscar o Mike e tal. O Mike, tecnicamente, para mim, seria esse cara. O problema, sempre repito, é físico. O Mike não está fisicamente bem. No próprio Mundial, aí, se eu não estou enganado, ele nem está jogando, né, no Palmeiras, pelo menos não entrou nessas partidas. Eu acho que não entrou em nenhuma ainda, não entrou em nenhuma mesmo. Não sei se é opção também do Abel, enfim. Mas nos últimos jogos mesmo já não jogou tanto pelo Palmeiras. Atuou contra o Ceará na Copa do Brasil, contra o Flamengo no Brasileirão, mas depois foi banco na Libertadores, no Brasileirão de novo contra o Cruzeiro, os 3 jogos no Mundial, né? Então, não sei, talvez não esteja na melhor forma. E repito, tecnicamente seria sim uma solução, mas fisicamente a gente não sabe quanto estaria em campo. Então, realmente não entendo essa contratação do Igor Vinícius no sentido do nome em si, não da posição, claro. Mas é torcer para dar certo, é evidente. Acho que é um jogador que não chega, não sei, questão de salário, também nem falaria muito aqui, porque não é o ponto. Mas não acho que seja um cara que chega ganhando também rios de dinheiro, né? Mas vamos ver agora como ele se encaixa aí no time do Kleber Xavier, se vai ser titular realmente e se vai conseguir render ou não. O que você achou dessa contratação? Deixa o like aqui no vídeo, se inscreve no canal e até a próxima, pessoal. Valeu!